Bhagavad Gita. Vamos estudar mais um capítulo desse importante livro para a gente fazer algumas reflexões sobre as nossas guerras íntimas, aquelas que nós travamos no nosso dia a dia, até que aprendamos a ouvir os búzios sagrados que nos convida à caminhada para o Deus com consciência de responsabilidade e principalmente sabendo enfrentar os perigos e nos defender, naturalmente, das adversidades que possam aparecer devido à sabedoria conquistada. Porque no ciclo da vida, a cada dia, a cada momento, nós devemos estar aprendendo e refletindo sobre esses ensinamentos sagrados, sobre essa postura de amor ao próximo que devemos ter e de como interagirmos uns com os outros na busca das realizações íntimas para o nosso crescimento espiritual. Conversa 5. Yoga do desapego. Arjuna disse: Tu exaltas o sannyasa, ó Krishna, assim como o yoga. Qual desses dois é preferível? Diz-me definitivamente. Sannyasa é o mesmo que monacato e implica um estilo de vida desapegado do mundano em harmonia com Deus, um a um com Ele. Então, aprender a estar desligado das coisas do mundo, aprender a estar desligado das coisas mundanas da vida. Mas, quando Krishna exalta Arjuna desapegado das coisas do mundo, ele não pede que ele fique na inércia de braços cruzados. Ele pede para que ele orienta Arjuna nesse texto e a todos aqueles que vierem a estudá-lo, que nós temos várias etapas a cumprir aqui na Terra. Temos vários estágios e de acordo com as nossas varnas, que é a posição que nós estamos dentro da sociedade, nós temos um conjunto de atitudes a cumprir, um conjunto de tarefas a cumprir, e quanto mais consciente desse conjunto de tarefas nós estivermos desempenhando as nossas funções, quanto mais consciência tivermos no desempenho dessas funções, mais nós caminharemos para a luz, menos presos ao ciclo das reencarnações nós ficaremos. Porque os indianos, eles têm uma grande fascinação em sair desse ciclo. Mas muitas das vezes, devido a uma série de preconceitos e conceitos da sociedade que eles vivem, e não terem buscado aperfeiçoar principalmente o entendimento desses conceitos, leva-se mais tempo para o crescimento. Esse é o nosso ponto de vista, claro. Da mesma forma que eles podem fazer o mesmo julgamento com relação a mim. Cada um enxerga segundo o prisma daquilo que ele já entendeu, que ele já compreendeu. E aqui, a gente vai continuar então o nosso estudo, tentando entender os convites que Krishna, a Suprema Consciência, faz para cada um de nós. E qual o melhor caminho para nos livrar desse processo de reencarnações sucessivas. O Senhor Krishna disse: tanto o sannyasa como o karma yoga te levarão ao bem superior. Mas, em verdade, o karma yoga é preferível. Então, nós temos que saber que tem duas situações: o sannyasa e o karma yoga. Mas qual deles vai nos levar à condição superior de evolução? E Krishna disse para ele, então, que o karma yoga é preferível, quando você vai desempenhar suas funções com consciência das suas responsabilidades. Fica a saber que o verdadeiro sannyasi é aquele que não odeia ninguém e não deseja nada terreno. Livre da dualidade ou poderosamente armado. Tal pessoa desfaz-se do que o prende com facilidade. Então, se você estiver armado poderosamente, armado intimamente das armas do desapego, da humildade, da sabedoria, você vai saber trilhar o caminho e qualquer amarra, qualquer dualidade, você vai desfazer dela, porque você pretende caminhar para a felicidade, para a plenitude. Para além disso, não são os sábios, e sim as crianças que falam de Sankhya e de Yoga como duas coisas diferentes. Quem é diligente, pelo menos, num destes, alcança os frutos de ambos. Então, não importa se você quer um caminho A ou caminho B. Você tem que ser diligente, ser sábio no caminho que você escolher, porque só crianças ou aqueles que não são sábios ficam divagando entre duas possibilidades. Quanto mais maturidade você tem, quanto mais conhecimento e discernimento, você caminha livremente para alcançar a sua plenitude.
O nível de avanço alcançado pelos seguidores de Sankhya também é alcançado pelos yogis. Tem razão aquele que vê que o Sankhya e o Yogi são um em essência. Então, alcançar o mais alto nível depende de como você caminha na sua vida, de como você vai trabalhar intimamente. Os yogis, eles têm alcançado os grandes patamares de evolução, as grandes conquistas, desde que eles caminhem com sabedoria, sabendo aplicar seus conhecimentos, suas ações, ao processo de autoiluminação, de autoaperfeiçoamento. Contudo, sem yoga, poderosamente armado, é realmente difícil alcançar o sannyasa. Por outro lado, o sábio dirigido pelo yoga alcança Brahman rapidamente. Aí, se você não procura buscar o desenvolvimento interno, que yoga é o mesmo que religião, que ligar você aos planos superiores. E para te ligar aos planos superiores, você tem um conjunto de ações éticas e morais corretamente segundo os patamares de inteligência ou de consciência superior. Lembre-se sempre que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Quanto menos nós transgredimos essas leis, mais próximos nós vamos ficando da espiritualidade superior, da divindade. E aí, a partir do momento que nós agimos com consciência, com respeito pela lei, nós vamos nos ascendendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos nos aprimorando. Quem é persistente no yoga, quem através disto abriu para si o caminho para o Atman e se estabeleceu neste, quem conquistou os seus Indriyas e conheceu a unidade dos Atmas, de todos os seres, mesmo agindo, não cai em agitação. Aí a questão que eles têm um grande problema é aquela agitação que a gente está fazendo as coisas, olhando para o relógio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí a gente confere de novo o relógio e olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e naquela agitação toda que nós temos, vamos criando os Indriyas, os tentáculos, aquilo que nos prende às ações humanas. Mas quando nós entendemos que abrimos o caminho para o Atman, para a nossa espiritualidade superior, nenhum tentáculo, nenhum Indriyas vai nos prender, porque nós já conhecemos a unidade, vamos agindo, fazendo uma coisa de cada vez, com bom senso, com segurança, com responsabilidade, para alcançarmos patamares superiores de entendimento, para alcançarmos patamares superiores de realização. Eu não realizo ações desnecessárias, isto é, o que deve saber aquele que alcançou a harmonia e conheceu a verdade, vendo, ouvindo, cheirando, tocando, comendo, movendo-se, dormindo, respirando, falando, dando, recebendo, abrindo e fechando os olhos. Esta pessoa deve ser consciente de que tudo isto são apenas os indriyas que se movem entre os objetos. A partir do momento que você entende que todas as suas ações são aquelas que são necessárias, são aquelas que você deve agir para construir, para edificar a sua caminhada, você vai fazendo naturalmente o que você precisa de fazer. Você vai realizando uma coisa de cada vez, você vai construindo uma coisa de cada vez e, com isso, todas as suas edificações no bem vão sendo elaboradas, vão sendo edificadas. E tudo aquilo que você está fazendo, ouvindo, respirando, tocando, né? Se alimentando, movendo onde você precisa de mover, dormir quando você precisa, também respirar. Antes estava cheirando, né? Que para cheirar a gente tem que respirar. Mas são de coisas distintas. Falando, doando alguma coisa, recebendo, abrindo e fechando os caminhos da vida, as portas e os olhos, que os olhos são as portas da alma, mas também tem as portas para que você entre e saia. Essa pessoa deve ser consciente de que tudo aquilo ali faz parte do processo da vida aqui na Terra. São etapas que nós temos que aprender a superar, aprender a construir, para que, ao alcançarmos a plenitude da nossa existência, saibamos construir e edificar as bases do amor e da paz. Quem dedica as suas ações a Brahman, realizando-as sem apego, nunca será manchado pelo pecado. Da mesma maneira que as folhas de lótus não se molham com a água. Então, quando você estiver fazendo, que você estiver trabalhando, faça
em ações a Brahman. Faça em ações a Deus. Faça como se você estivesse fazendo com o maior amor possível pelo seu melhor amigo, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, ou por uma grande autoridade, ou por quem você gosta realmente. Ou seja, faça o que você tem que fazer da melhor forma possível, faça o que você tem que fazer na construção e edificação dos valores que enaltecem a nossa alma. Tendo renunciado aos apegos, às ações do mundo, da matéria e aos seus frutos, o yogi age com o corpo, com a consciência e com os indriyas, incluindo os da mente, para bem do conhecimento do seu próprio Atma. Então nós temos que saber agir sem os nossos tentáculos, mas com a consciência de que nós estamos trabalhando dentro de um objetivo. Portanto, nós não temos o apego, nós não queremos os frutos daquilo que nós estamos fazendo, não estamos esperando receber nada em troca, apenas estamos agindo na edificação, agindo na construção de um mundo melhor, agindo na construção da estabilidade íntima que devemos empreender para a grande conquista do espírito. Portanto, o yogi age com o corpo, com a consciência e com os indriyas, incluindo os da mente, para o bem do conhecimento do seu próprio Atma. Tudo que você fizer, você tem que estar centrado em seu espírito, vivendo a sua essência, agindo segundo os princípios que te equilibram, que te enaltecem a alma. Quem é equilibrado e renunciou a procurar as recompensas pela sua atividade, obtém a paz perfeita. Por outro lado, o desequilibrado, movido pelos seus desejos terrenos e apegado à recompensa, está aprisionado. Se você está fazendo as coisas esperando ter lucro, pensando apenas nas recompensas do mundo material, você está preso às coisas da terra. Você está aprisionado às coisas da terra. Onde estiver teu tesouro, aí estará seu coração, disse-nos Jesus. Então, agir com equilíbrio, saber renunciar, mas saber trabalhar para que tudo caminhe em perfeita paz, construindo e edificando os bens e os benefícios para os nossos amanhãs. Tendo renunciado com a sua razão às ações desnecessárias, aquele que habita o corpo permanece tranquilamente nesta cidade, de 9 portas, sem agir e sem forçar nada a agir. Olha que interessante. Renunciado com a razão a ações desnecessárias. Você tem que fazer aquilo que você precisa. Você tem que fazer aquilo que é necessário para o seu processo de evolução, de crescimento. Você tem que saber construir, sem apego, sem interesse. Mas construindo uma coisa de cada vez, você vai mover na cidade das 9 portas naturalmente. Tudo vai acontecer de forma natural, sem que você venha forçar nada para que aquilo aconteça. Nem a atitude de considerar os objetos como sua propriedade, nem a atividade desnecessária das pessoas, nem o apego aos frutos desta são criadas pelo Senhor do mundo, mas sim pela vida que se desenvolve na matéria. É muito importante a gente entender que primeiro ele fala para a gente renunciar com a razão. Tomar ações e atitudes plenamente necessárias, aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades. E aqui ele diz que nossas atitudes, os objetos com os quais nós usamos, as nossas propriedades, são simplesmente coisas que passam por nós. Se nós soubermos lidar com elas, sem apego aos frutos que delas virão, mas agindo com naturalidade, com respeito por essas propriedades, agindo com respeito por aquilo que nós gerenciamos, logicamente que tudo vai caminhar dentro do princípio da sabedoria divina para alcançarmos a plenitude do nosso ser. E certamente os resultados serão alcançados, porque nós não queremos resultados para nós. Os resultados ali são para a coletividade onde nós estamos inseridos. É o bem de todos. O Senhor não é responsável pelos atos das pessoas, sejam eles bons ou maus.
Esta sabedoria permanece envolvida pela ignorância que dominou as pessoas. Portanto, nós temos que entender que não é Deus, o Senhor, Brahman, o responsável pelas atitudes dos homens. Nós temos que agir segundo a nossa sabedoria, não pela nossa ignorância. E quando nós colocamos que em Deus está a responsabilidade pelo bem e pelo mal, nós não entendemos a grandeza de Deus, não entendemos a misericórdia e a extensão do amor divino. No entanto, para aquele que destruiu a ignorância com o conhecimento do Atman, esta sabedoria, brilhando como o sol, revela o Supremo. Destruir a ignorância. Entender que cada um está no seu momento. Entender que ali tem um espírito eterno e imortal, vivenciando seus conflitos, vivenciando suas dores, vivenciando seu sofrimento. E quanto mais nós abrirmos-nos para entender esse Atman, mais nós vamos alcançar a plenitude do nosso ser. Porque teremos melhor discernimento com relação a nós e com relação ao outro. Aquele que se conheceu a si mesmo como um Bodhi, que se identificou com o Atman, que confia apenas no Senhor e que encontra o refúgio só nele, caminha para a libertação, sendo purificado pela sabedoria salvadora. Então, conhecer a si mesmo. Você tem um corpo físico e um espírito preso a esse corpo físico. Mas confiar em Deus e colocar seu refúgio em Deus. Então você está caminhando para a sua libertação, purificando-se pela sabedoria salvadora que entende que tudo que te acontece tem um respaldo divino, tem um respaldo superior. Então, caminhando com sabedoria, caminhando com entendimento, caminhando dentro dos princípios do processo de evolução, buscando aperfeiçoarmos-nos para alcançar a plenitude do nosso ser. O sábio olha igualmente para um Brahman, adornado com o saber e a humildade, para um elefante, uma vaca, um cachorro, e até para aquele que come um cachorro, com o mesmo olhar. Ser sábio quando você sabe olhar em qualquer situação que a pessoa esteja, mas com humildade e com sabedoria, com consciência de que ali tem uma alma presa a um corpo, vivenciando seu estágio evolutivo, vivenciando seu estágio de aperfeiçoamento. Aqui na Terra, o nascimento e a morte são conquistados por aquela pessoa cuja mente está calma. O Brahman está limpo de pecado e permanece na calma. Por isso, quem também permanece na calma chega a conhecer Brahman. Sendo uma consciência calma e clara, aquele que conheceu Brahman e se estabeleceu neste, não se regozija ao receber o agradável, nem se aflige ao receber o desagradável. Quando a sua consciência está plena do seu saber, quando a sua consciência está plena do conhecimento divino, do conhecimento do Evangelho, conhecimento de Deus como Senhor soberano, você vai estar sempre na condição de saber lidar com as coisas boas, com as coisas ruins, com sabedoria, com amor e determinação, sem se deixar abater pelas coisas ruins e nem se deixar entrar em excesso de regozijo pelas coisas boas, agindo sempre dentro de um padrão de prudência, dentro de um padrão de equilíbrio das suas forças, do seu compromisso com a sua consciência. Quem não está apegado à satisfação dos seus sentidos com o exterior e se deleita no Atman, ao alcançar a unidade com Brahman, saboreia o êxtase eterno. Ele está deixando sempre claro para a gente que o apego às coisas dos sentidos, às coisas que estão em torno de nós, nos impede de nos ligar a Deus, de sairmos desse mundo onde nós estamos. E esse êxtase que eles querem é a visão da plenitude do ser, alcançar a plenitude do entendimento. Então você tem que desapegar às coisas materiais. As alegrias que surgem do contato com os objetos materiais são, na verdade, o coração do sofrimento, posto que tem um começo e um fim. Ó Kaunteya, não é neste que o sábio encontra a alegria. Encontrar a alegria não é nos objetos materiais que nós temos.
Porque tudo que nós ligamos às coisas materiais acaba nos causando sofrimento, nos causando dor. Porque tudo isso tem um começo e um fim. Se eu me apegar a esse relógio, eu sei que ele tem um começo e tem um fim, uma hora ele vai deixar de funcionar. Um dado momento porque acabou a bateria, no outro dado momento porque as peças desgastaram. Então não tem que ter apego a ele. Eu saberei que ele terá que ser descartado, devolvido para a natureza, para o reciclado. E assim, tudo na vida das coisas materiais tem um princípio e um fim. Nós não devemos nos apegar. Nós temos que nos desligar dessas situações, desses fatos, desses fatores. Quem aqui na Terra, antes da libertação do seu corpo, consegue resistir às ânsias terrenas e à ira, alcançou a harmonia e é feliz. Quem está feliz em seu interior, quem se alegra não com o exterior, e quem é iluminado com o amor, a partir de dentro é capaz de conhecer a essência de Brahman, e o Nirvana é em Brahman. E ali que ele fala o exterior, isto é, não precisa de nada exterior para alegrar. Se você precisa para se alegrar de alguma coisa exterior, sem encontrar sentido em Deus, sem encontrar um sentido transcendente nas coisas superiores da vida, naquele nirvana, ou seja, aquele sentimento de paz íntimo, porque você ainda está apegado às coisas materiais. Portanto, aqui na Terra é o momento que nós estaremos para libertar desse ciclo de renascimento, à medida que a gente vai se desprendendo das coisas terrestres, vai alcançando a harmonia interna, livrando-nos das ânsias de alcançar isso e aquilo e também das nossas iras. Porque livrando-nos disso, nós vamos reconstruindo o nosso conhecimento íntimo, vamos reconstruindo intimamente a nós mesmos e vamos buscando alcançar a paz e a harmonia que deve existir em nossos corações, em nossos ideais superiores. Aqueles rishis que se limparam dos vícios, que se libertaram da dualidade, que conheceram o Atman e que se dedicaram ao bem de todos, recebem o Nirvana em Brahman. E os vícios aqui, ele coloca defeitos éticos, qualidades negativas. Então não importa quem você seja, à medida que você vai se libertando dos vícios, vai procurando adquirir a essência do Espírito, se ligando cada vez mais à espiritualidade, entendendo que a sua função é trabalhar pela espiritualidade. Você vai se elevando, você vai se fortalecendo, você vai se construindo intimamente, fazendo-se melhor, fazendo-se mais por si próprio. Certo? E aí, porque sempre que você faz pelo outro, que você valoriza o teu espírito ao invés de valorizar o corpo, na realidade é isso que você está fazendo por você mesmo, por se libertar do mundo e buscar esse Nirvana em Brahman, significa sintonizar com a espiritualidade superior. Ter bons pensamentos, boas ideias e ter menos problemas aqui na Terra, claro. Aqueles que estão livres das ânsias terrenas e da ira, que estão ocupados com a prática espiritual, que aprenderam a controlar a mente e que conheceram o Atman, obtêm o Nirvana em Brahman. Livrar das ânsias da Terra. E a gente está fazendo e pensando o que tem que fazer depois. A gente está estudando, querendo que chegue logo o fim. E não se irar. Fácil para nós brasileiros não se irar. Cada um de nós com as nossas responsabilidades. Portanto, nós temos que aprender a não irar, ocupar-nos com as práticas espirituais, fazer o bem, fazer a caridade, ter nosso momento de oração, ter nossos momentos no templo religioso da nossa preferência, mas sintonizando com a espiritualidade maior, sintonizando com as forças do bem, nos desligando do mundo material por aquele momento e procurarmos alcançar o sentimento e o entendimento em Brahman. Tirando os seus indriyas do que é terreno, dirigindo todo o olhar para a profundidade, prestando atenção à energia que entra e sai. Na profundidade do espaço multidimensional, não permitir-se gastar mal a energia do organismo. Então, são aquelas duas observações que tem ali. A profundidade. Olhar para a profundidade. Olhar nos
dimensionalmente, olharmos a plenitude do nosso ser, começarmos a entender a grandiosidade dos espaços multidimensionais, a grandiosidade dos espaços que nos leva a ter força de interiorizar valores, interiorizar sentimentos, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. E saber que a energia que nós consumimos, ela é muito importante para nós. Controlar o gasto dessa energia, utilizá-la em bons pensamentos, em boas ações, em boas atitudes. Controlando os seus indriyas, a sua mente e a consciência, propondo-se como meta o alcance da libertação, renunciando às ânsias terrenas, ao medo e à ira, alcança a liberdade completa. Aí, para alcançarmos essa liberdade completa, nós temos que saber ir nos libertando de tudo aquilo que a mente tenta criar para nós como necessidade, mas se nós nos ligarmos à consciência superior, ao andar de cima da consciência, libertando-nos dos nossos porões, nós estaremos alcançando a liberdade. Portanto, saberemos renunciar a qualquer tipo de ânsia terrena, ao medo, à ira, e assim alcançando a liberdade, alcançando o patamar superior de entendimento, o patamar superior de compreensão das realidades que a vida tem para cada um de nós. E assim, nós vamos ampliando o nosso conhecimento de nós mesmos, da espiritualidade, entrando com isso em sintonia com espíritos melhores, porque nós estamos nos desligando dos apegos materiais para buscarmos a essência espiritual. Quem me conheceu como grande Ishvara, ó benfeitor de cada ser vivo, que se alegra pelo espírito de sacrifício e pelas façanhas espirituais, obtém a satisfação completa. Quando você busca estar em plena comunhão com seus benfeitores, com os espíritos superiores que te apoiam à existência, que te conduzem aqui na vida para o bem, para a edificação das coisas boas através da intuição, da inspiração, então você vai se alegrando pelo espírito de sacrifício, porque você deixa as coisas do mundo, para você renuncia tantas coisas do mundo. Para esse sacrifício não é você ir lá matar uma galinha ou fazer uma oferenda, ou botar um cesto de fruta em oferenda. É o sacrifício que você faz para dedicar-se ao bem, para dedicar-se à caridade, e assim você vai se elevando, porque esse sacrifício advém das façanhas espirituais. Aí, esse momento que você está com sol, com chuva, com frio, fazendo uma campanha do quilo, por exemplo, você está, que é uma tarefa de caridade, você está fazendo um sacrifício, mas dentro de uma façanha espiritual, dentro de um objetivo espiritual, porque você tem as alegrias do espírito, você sabe que ali você vai estar fazendo alguma tarefa que vai ser útil para alguém. Então, você tem uma plena satisfação aqui na vida, na busca das realizações que te elevam e que te santificam. Assim diz a quinta conversa entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads, do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga, chamada Yoga do Desapego. Desapegarmos-nos das nossas guerras íntimas, tirando as nossas dúvidas e colocando a nossa meta, nosso objetivo, onde os búzios das espiritualidade superior, ou seja, a voz que nos toca a intuição, que nos inspira, que nos intui, são aquelas vozes com as quais nós sintonizaremos com as forças do bem, que nos conduzem à retidão dos nossos atos, das nossas ações, para construirmos e edificarmos dentro do ciclo da vida o melhor possível, para que na próxima etapa do nosso processo de evolução tenhamos plenas condições de agir ainda melhor do que agimos agora, convictos das nossas realizações e de objetivos maiores que nos elevam ao Pai. Porque o ciclo da vida determina os caminhos que nós estamos passando, e cada um deles tem a marca do caminho que passamos anteriormente. Porque o caminho que estamos caminhando hoje é aquele que está traçando as diretrizes do nosso futuro. Portanto, Krishna diz a Arjuna: desapeguem.
haja com total desapego pelas coisas do mundo para buscar a essência das coisas celestiais.